Graça e paz a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de nossa Escola Bíblica, Escola de Liderança. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Carta de Paulo aos Colossenses. Hoje é a nossa aula de número 9, intitulada Cristo em Nós. Na aula anterior, a aula 8, nós estivemos refletindo sobre Cristo, o mistério de Deus. E vimos que houve um propósito eterno antes da criação do mundo, em Deus, de fazer conhecido o que Ele faria, para resolver o problema do homem, o problema do pecado. Que o mistério que estava reservado na Trindade só foi revelado de maneira progressiva, ao longo de toda a história da narrativa bíblica, da interferência de Deus ao longo da história, contando essa grande narrativa que o Senhor tem, do qual o Senhor é o autor, fazendo de Jesus o personagem principal de nossa salvação, de nossa redenção, por meio do seu sangue, sacrifício, por meio de sua morte, que nos substitui. O texto hoje que vai embasar a nossa reflexão é o texto que se encontra no capítulo 2, versículos 6 e 7. O texto em tela é um cotejo de duas traduções, a Almeida Revista Atualizada e a Nova Versão Internacional. Poderiam juntas, diante do texto grego, ficaria mais ou menos assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, transbordando em gratidão. Na aula anterior, mais uma vez, nós vimos Cristo como sendo o mistério de Deus, como sendo a revelação de todo o mistério que Deus de fato tinha para a humanidade. O propósito revelacional e relacional de Deus estava sendo apresentado e se apresentou plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Hoje, então, nesta aula, nós vamos entender o que Paulo orienta a igreja a respeito de como, então, viver diante desse mistério, diante desse conhecimento que nos foi dado. Conhecermos a Jesus e, por meio dele, conhecermos ao Pai e vivermos na relação com toda a Trindade. O primeiro ponto que esse texto nos traz nessa aula é um princípio. Veja que o texto começa dizendo o seguinte: como recebestes Cristo Jesus? Paulo está partindo desse princípio, Vocês estão alegando terem recebido Cristo Jesus. Nesse sentido, a palavra grega para o verbo receber dá uma indicativa de uma forte iniciativa pessoal e de um processo que se cumpriu de uma vez por todas. Essa consideração de Paulo aqui ela é muito importante, dado o contexto da carta de Colossenses, em que, como sabemos, os falsos mestres tentavam persuadir as pessoas a certas experiências espirituais muito subjetivas, muito individuais, com culto de anjos e outras atividades religiosas, vamos dizer assim. Pregando aí pessoas espiritualmente elevadas, melhores do que outras, vamos dizer, mais espirituais do que outras. Quando Paulo chama a atenção para o fato de que é necessário recebermos a Cristo, com uma forte iniciativa pessoal, como algo que se faz de uma vez por todas, Paulo está enfatizando a ideia do relacionamento. Como nós temos trabalhado nas últimas aulas e o texto nos tem mostrado, Paulo está preocupado em mostrar uma religião relacional. Paulo está preocupado, na verdade, nem numa religião, mas num relacionamento com Cristo Jesus. Uma vez que a problemática em Colossos aqui se dava por uma relação com a divindade mediada aí por outros seres celestiais ou por alguns hábitos que deveriam ser realizados ou não realizados, Paulo está insistindo em que a relação com Deus ela não passa por cerimônias religiosas, ela passa por um relacionamento com Jesus Cristo. Por isso, o texto está enfatizando a necessidade de receber a Cristo em pessoa, não meramente a sua mensagem, não meramente os dogmas da religião. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, o próprio Jesus orienta os seus discípulos dizendo que aqueles que o amam
são aqueles que obedecem os seus mandamentos, que guardam os seus mandamentos. Paulo, o mesmo Paulo que escreve a carta aos Colossenses, quando escreve sua carta aos Gálatas, ele fala que aprove a Deus revelar Cristo nele. Então, Paulo traz para nós essa compreensão de que o Evangelho é de fato vivermos um relacionamento com Jesus, mais do que meras participações em cerimônias religiosas, mais do que sermos meramente membros de um sistema religioso. Tem muito mais a ver com termos um relacionamento com Jesus e, por meio desse relacionamento com Jesus, da forma bíblica, como a Bíblia nos apresenta, termos um relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo, do que com as questões práticas, pragmáticas e institucionais ligadas à religião. Por essa razão, esse princípio ele é de extrema importância, pois ele vai nos mostrar que o cristianismo não é uma mensagem, não é uma filosofia, o cristianismo não é um código de ética. O cristianismo, do ponto de vista espiritual, não apenas do ponto de vista institucional da religião, ele é um relacionamento com Jesus Cristo. Ele é algo relacional. É um relacionamento e não ações religiosas vazias, em que eu faço algo para agradar a Deus ou não faço algo para não desagradar a Deus e com isso eu obtenho favores. Paulo está nos mostrando aqui que a fé cristã ela está baseada em Cristo Jesus e em termos um relacionamento com Ele. Não em sermos membros de uma igreja necessariamente falando, não em termos certas práticas ou em não termos certas práticas de conduta moral, ética do dia a dia. Essas coisas fazem parte, mas elas não resumem, elas não dão conta de tudo que Deus de fato tem para nós, que é vivenciarmos o mistério dele, que é o próprio Cristo Jesus que nos foi revelado, que nos está revelado por meio do Evangelho, da Palavra de Deus, que vem ao nosso coração pela iluminação do Espírito Santo. Tendo em vista esse princípio, baseados nesse princípio, para que de fato possamos ser chamados cristãos, para que de fato possamos dizer que somos discípulos de Jesus, para que de fato possamos dizer que temos verdadeiramente Jesus no nosso coração, não só de boca, não só de palavras, mas uma verdade espiritual, nós então agora vamos entender o que Paulo nos orienta a como viver diante desse relacionamento. Primeiro ponto que Paulo traz aqui, primeiro processo dessa vida com Cristo é o processo do andar. Paulo está dizendo que como recebemos a Cristo Jesus, nós precisamos agora andar nele. Esse andar, ele dá uma ideia de um circuito completo no grego, na língua original. Uma conotação ética, uma conduta total da vida. É a mesma palavra, por exemplo, que nós vamos encontrar em Gálatas 5,16, quando o mesmo Paulo diz que nós devemos também andar no Espírito Santo de Deus, para que a gente não satisfaça os desejos da nossa carne, os desejos do pecado. Mesmo Paulo já tinha dito no capítulo 1, versículo 10 da carta aos Colossenses, que os crentes deveriam viver por modo digno do Senhor. Ele chama a atenção para o fato de que os Tessalonicenses, por exemplo, outra comunidade cristã do primeiro século, era uma igreja, era uma comunidade de cristãos, de crentes em Cristo Jesus, que demonstravam viver por modo digno do Senhor, que demonstravam andar nos caminhos do Senhor. E ao mesmo tempo ele faz uma exortação à igreja de Éfeso que faça a mesma coisa, para que eles tivessem esse procedimento. Biblicamente, nós vamos ver que essa ideia do andar com Cristo, andar com Deus, é algo recorrente nas Escrituras. Enoque, em Gênesis capítulo 5, versículo 24, é tido como o homem que andou com Deus e foi inclusive arrebatado para os céus, trasladado. Não viu a morte, Deus o tomou para si. Eliseu foi um grande profeta que nós vamos encontrar nos relatos da Bíblia no Antigo Testamento. E durante o seu exercício ministerial, enquanto ele andava pelas regiões ali de Israel, uma mulher, uma sunamita, uma mulher da cidade de Sunem, viu o testemunho desse profeta, reconheceu nesse profeta um homem que andava com Deus. Os crentes de Antioquia, os primeiros cristãos na cidade de Antioquia, em Atos capítulo 11, versículo 26, nos é narrado que estes irmãos, naquela ocasião,
em Antioquia, foram pela primeira vez chamados de cristãos, de pequenos cristos, porque eles exemplificavam ali, testificavam, né, a pessoa do Senhor Jesus, o seu mestre. Judeus exorcistas, certa vez tentaram expulsar demônios de uma certa pessoa, e eles foram então envergonhados por esses demônios, porque eles tentavam expulsar os demônios em nome de Cristo Jesus, a quem Paulo prega. E então os demônios se revoltaram e disseram: nós conhecemos a Cristo e conhecemos a Paulo, mas vocês nós não reconhecemos, porque eles não andavam de fato e verdade com Jesus. Atos capítulo 19 vai nos narrar essa história. Por essa razão, de um contexto bíblico mais amplo do que o próprio texto aqui da carta de Colossenses, nós vamos entender que a experiência com Deus ela está atrelada a toda a nossa vida. Como vimos, o termo andar no grego dá uma ideia de circuito completo, de conduta total. Não há meros momentos religiosos, não há meras ocasiões em que estamos nas igrejas, nos templos, no meio das cerimônias, no meio dos ritos. Caminhar com Jesus, estar com Jesus, envolve as 24 horas dos nossos dias, envolve todas as atividades dos nossos dias, envolve de fato segui-lo. Nossa vida com Ele faz transbordar o rio de águas vivas. Se você conhece a história da mulher samaritana, em que Jesus diz que Ele é a fonte de água viva e que quem bebesse dessa água transbordaria, nunca mais teria sede. Jesus seria nela uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque de fato tem um relacionamento com Jesus. Será de fato uma luz para o mundo, será de fato sal na terra, para iluminar e para preservar vidas neste mundo, por meio do Senhor Jesus. Dará testemunho dele, fará com que por meio das suas obras outros conheçam a Jesus, e Jesus e Deus então sejam glorificados. Essa é a ideia de andar com Jesus. Quanto você já caminhou na sua vida espiritual? Se você pudesse olhar para trás hoje, qual o tamanho da distância que você já percorreu seguindo as pisaduras do Senhor? E entenda, isso nada tem a ver com o tempo de crente ou com o tempo de cristão que você é. Isso nada tem a ver com o seu tempo de conversão, com o seu tempo de membresia de igreja. Há muitos cristãos, há muitos membros de igrejas que têm décadas que foram batizados, décadas que fizeram sua profissão de fé, mas andaram muito pouco com Jesus porque não desenvolveram um relacionamento próximo com Ele. Ainda são crianças na fé, ainda são imaturos, não conseguiram aproveitar a bênção de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus com profundidade, de caminhar com Ele, de estar com Ele em sua presença. Talvez você tenha alguns poucos anos de conversão, talvez você tenha muitos anos de conversão, mas não é o cronológico que vai estar sendo contado aqui. É de fato o quanto você tem caminhado com Jesus. Além de andarmos com Ele, há um segundo processo, nós devemos nos enraizar. Além de andarmos e seguir para frente, nós devemos agora nos aprofundar. Essa é a ideia da palavra enraizados, porque tem a ver com raízes, com criar raízes, com se fixar, com se estabelecer. Biologicamente, as raízes funcionam nas plantas com pelo menos 4 funções. Elas sustentam a árvore. As raízes elas absorvem os nutrientes do solo. Por meio das raízes, esses nutrientes saem do solo e chegam até a folha mais alta dessa planta. E elas armazenam os nutrientes, né? Você vai ter, por exemplo, batata, aipim, macaxeira, para quem for aí do Nordeste, são raízes que acumulam, né, esses nutrientes. De maneira espiritual, nós também teríamos como fazer uma correlação aqui. Nós só teremos sustentação na nossa vida espiritual quanto mais profundas forem as nossas raízes em Cristo Jesus, mais firmes estaremos espiritualmente. Quanto mais profundas forem as nossas raízes em Jesus, não nos faltará alimento espiritual para a nossa alma. Nós estaremos bem nutridos. Quanto mais profundas forem as nossas raízes em Jesus, mais nós teremos condições de levar Cristo a todas as áreas das nossas vidas.
E não ficarmos limitados com uma vida espiritual resumida a um domingo, a uma quinta-feira, como é o caso do nosso estudo bíblico e de oração, ou ao dia em que você vai à igreja. Toda a nossa vida, no trabalho, dia a dia, na família, as amizades, os contatos que fazemos, a nossa vida particular, toda ela Jesus vai conseguir alcançar todas essas áreas. E quanto mais profundas forem as nossas raízes, mais em Cristo Jesus, mais teremos alimento armazenado para os dias em que formos atravessar os vales, para os dias que formos atravessar os desertos que muitas vezes nos sobrevêm. Quanto mais profundas estivermos em Cristo Jesus, de lá tiraremos o que precisaremos no dia da adversidade, no dia da aflição. A respeito ainda numa perspectiva biológica, se tudo está ok na parte de cima de uma árvore, é porque as raízes estão fazendo bem o seu trabalho na parte de baixo. Uma planta em crescimento só formará novos ramos e folhas se suas raízes também encontrarem condições de crescimento. Quantas folhas novas você tem? Quantos frutos novos você tem dado? Essas folhas, esses frutos dependem quanto mais você tem se aprofundado em Jesus. E conhecendo o nosso Deus como sendo infinito, temos muito ainda a que nos aprofundarmos nele. Usando essa metáfora, o próprio Jesus diz, está registrado em João capítulo 15, versículo 5, que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos e que absolutamente nada nós podemos fazer se não permanecermos nele. O Salmo 1, versículos 1, 2 e 3, fala que nós não devemos buscar conselhos entre aqueles que não temem ao Senhor, nem sabedoria entre aqueles que vivem na prática do pecado, mas que o nosso prazer esteja na lei do Senhor, que nós possamos meditar nela de dia e de noite, porque seremos como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e que jamais seca nem murcha. Que assim sejamos encontrados, enraizados e cada vez mais profundos em Cristo Jesus. Mas há um terceiro processo. Nós devemos estar edificados, além de andarmos para frente e nos aprofundarmos, há uma outra metáfora aqui, a de crescermos. O termo para edificação aqui tem a ideia de construir sobre um alicerce, de seguir um plano com especificações pré-definidas, progredir como um edifício cada vez mais alto. E a Bíblia fala que nós devemos estar edificados na fé, edificados em Cristo Jesus, edificados na doutrina. Inclusive, o próprio Jesus fez uma metáfora a respeito da nossa vida e da nossa vida espiritual, quando falou que o homem que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. De maneira que quando veio os ventos, a chuva, toda aquela tempestade, essa casa permaneceu de pé. Ao contrário do tolo, que construiu a sua casa sobre a areia, e em vindo a chuva, o vento e as tempestades, essa casa não teve como se sustentar, e ela veio abaixo. A verdadeira elevação espiritual depende de Cristo, não de experiências ou de leis de usos e costumes humanos. O nosso crescimento espiritual se dá pela palavra do Senhor, não por experiências emocionais, não por experiências ditas espirituais, como se houvesse essas categorias do ponto de vista bíblico para que nós pudéssemos nos apropriar delas. O texto que está sendo claro, que nós devemos estar enraizados em Cristo Jesus, não em propagandas de avivamento, não em propagandas de despertamento espiritual, não em propagandas baseadas muitas vezes, infelizmente, em mero emocionalismo. Aprofundemo-nos, andemos e nos edifiquemos em Cristo Jesus. E esses três processos são acompanhados ainda por três posturas. A primeira postura que Paulo traz aqui é a postura da confirmação, de estar garantido, de caminhar onde é sólido. A Bíblia vai sempre nos exortar a estarmos confirmados na fé, a estarmos confirmados no Evangelho, por meio dos sinais que que acompanham essa confirmação, na vida pessoal e no ministério da própria igreja. Uma igreja que de fato está alicerçada, enraizada e andando com Cristo Jesus, Jesus irá naturalmente se manifestar no meio desta igreja e os sinais acompanharão
o testemunho dessa igreja a nível institucional, comunitário, mas também em nível individual na vida de cada cristão que também caminha com Cristo Jesus. A importância aqui é dada ao testemunho cristão de uma fé que é real e que é verdadeira, que ela não é escondida, que ela não é reservada a uma situação particular. A fé, ela toma proporções em toda a vida do cristão. E aqui fica um alerta para nós precisamos recobrar o testemunho do trigo do Senhor. O mundo, pelos escândalos do povo, dos falsos seguidores de Cristo, ou daqueles que, ainda em seu processo de aperfeiçoamento em Cristo Jesus pelo Espírito, ainda acabam, sim, como todos nós, ainda podemos cair em pecado. Mas, infelizmente, há muitos que causam escândalos. Então, esses que causam escândalo, infelizmente, são os que acabam tendo mais visibilidade. E o mundo acaba confirmando uma visão estereotipada sobre os verdadeiros discípulos de Cristo em razão dos escândalos que surgem, os falsos discípulos do Mestre. Então, de fato, se você anda com Cristo Jesus, se você está enraizado nele, edificado nele, se você de fato recebeu Jesus na sua vida, então abra os seus olhos para ver as oportunidades que Deus está dando de você de fato manifestar o seu testemunho e assim nós recobrarmos o testemunho do trigo do Senhor. De fato, sem santidade, ninguém verá a Deus, já nos diz a Bíblia em Hebreus. Mas muito menos o mundo verá a Deus se nós formos omissos e descuidados com o nosso testemunho pessoal. Uma segunda postura que o texto nos traz é a postura da da instrução. O texto diz que nós devemos andar confirmados na fé como fomos instruídos. E aqui a ideia é a ideia da didática, a palavra que vem inclusive do próprio grego, língua original do Novo Testamento, que foi usada por Jesus pela Bíblia, por exemplo, quando fala no Sermão do Monte que Jesus passou a ensinar. Ali o termo é didática. E ao final do Evangelho de Mateus, quando diz que Jesus comissionou, enviou os seus discípulos a pregar o Evangelho e a ensinar todas as coisas que eles haviam ouvido, que ele tinha ordenado, ali também é a ideia da didática do ensino. E aqui há o choque entre o paralelo entre os ataques dos falsos mestres, que estavam tentando enganar a igreja de Colossos, e não só Colossos, mas as várias comunidades do primeiro século, e Paulo dizendo a esses irmãos, perseverem na palavra, não fujam das Sagradas Escrituras, não fujam do Evangelho que vocês receberam, não se deixem levar pelos hereges, e a gente já viu isso em aulas anteriores. Ele, inclusive, o próprio apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, falando inclusive sobre as cartas do apóstolo Paulo, diz que mesmo que ainda haja coisas difíceis de entender, que os hereges deturpam, mas são escrituras de Deus, e ele encoraja a igreja a quem ele escreveu a sua carta, dizendo, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Olhem para as escrituras, perseverem nas escrituras. Todavia, nós temos uma mania, um pecado humano de querer participar das coisas espirituais além do que Deus nos exige. Os meios de graça já nos foram revelados e estão à nossa disposição. Nós temos as Escrituras. Nós temos o novo e vivo caminho que nos conduz à presença de Deus por meio da oração, mediados por Cristo Jesus e auxiliados pela intercessão do Espírito Santo. Nós temos o jejum, nós temos as nossas disciplinas espirituais, a orientação dos nossos líderes, a orientação da própria palavra. Mas nós temos dificuldades muitas vezes de crer na suficiência desses meios, porque nós não queremos nos humilhar e reconhecer a nossa dependência de Deus. Então muitas vezes a gente fica procurando coisas extras para a nossa vida espiritual, quando o Senhor já nos deu todo o caminho e todas as orientações necessárias para conhecermos a Ele e termos uma vida em abundância. Que nós não sejamos como o povo a quem o profeta Oséias escreveu, em que ele disse que o povo perecia por falta de conhecimento do Senhor. Perseveremos na palavra. É com ela que Deus tem compromisso, não com as nossas emoções, não com os nossos emocionalismos. E por fim, uma última postura que o texto nos traz é a postura da gratidão. O termo aqui, transbordar, dá essa ideia de ir além da medida esperada, de superar o comum. Ser grato implica uma plena satisfação com o que se recebeu. Implica termos consciência. De fato,
do tamanho de nossa miséria, do tamanho de nossa pecaminosidade, do quanto nós afrontamos a Deus, da realidade do nosso pecado, para que a gente também possa ter conhecimento, entendimento do tamanho da graça de Deus. Quanto mais nos aprofundarmos em Cristo Jesus e conhecermos a Ele, a sua graça, misericórdia, justiça, amor, conheceremos também a nossa natureza ruim e veremos cada vez mais quanto Ele é grande. Isso fará o nosso coração transbordar em alegria. A atitude final de reconhecimento da suficiência do propósito de Deus em Cristo e de que, no fim, toda a glória é dele. Isso é ser grato. O Senhor nos convida a termos e a acharmos plena alegria e contentamento da vida na perfeição de sua pessoa e de sua obra. Como recebestes a Cristo Jesus. Nós somos chamados a transbordar de alegria. Nós somos chamados a reconhecer a graça de Deus, a diminuirmos para que Ele cresça, como João disse a respeito de Jesus. É isso que importa, que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele seja feito conhecido e que eu seja apenas um mensageiro, ter o privilégio de anunciar tão grande salvação e tão grande misericórdia. Que assim seja você, que assim sejamos nós diante do Senhor. Resumindo então, esse trecho em que Paulo nos traz um resumo de como nós devemos viver a nossa vida com Cristo Jesus. Está baseado no princípio de receber a Ele com fé genuína. Não é simplesmente ser membro de uma igreja, não é dizer que eu tenho Jesus no coração, ou crer até mesmo que Ele existe, porque até o diabo crê que Jesus existe e treme diante dele. Mas o diabo não recebeu Jesus como Salvador de sua vida, o diabo não teve uma experiência libertadora como o Senhor nos promete. A todo pecador que é arrependido, crer nele como Salvador de sua alma, como Senhor de sua vida. Para que ele possa andar em Cristo Jesus, para que ele possa se aprofundar no conhecimento de Cristo Jesus, para que ele possa crescer conhecendo Cristo Jesus, de maneira a testemunhar sobre Cristo Jesus, de maneira a perseverar em aprender sobre Cristo Jesus e ter uma vida cheia de gratidão por aquilo que Cristo Jesus fez em sua vida. Que nós, como povo do Senhor, possamos aprender a viver em Cristo Jesus. Aguardo você na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, e que esta aula, estas reflexões possam encontrar lugar no seu coração e o Espírito Santo trabalhar abundantemente na sua vida. Deus te abençoe e nos encontramos em breve, se assim o Senhor nos permitir.